quadro de depressão, tudo é negativo por um padrão de adoecimento. Em desesperança, elas não conseguem ver expectativa em relação à vida delas no futuro. O terceiro D, elas se sentem em desamparo, porque elas olham para o lado e, por mais às vezes que existam pessoas, elas não conseguem enxergar. É um sentimento quase infantil de solidão. Sabe, de um bebê que se sente sem a mãe, sem o pai para cuidar. Pessoas nessas situações, elas experimentam, isso a ciência fala, um quadro de completo desamparo. Quando a gente olha para a palavra, a gente vai ver várias experiências, mas uma clássica é o exemplo de Elias na caverna. Né? Elias, depois de ter passado por tudo que ele passou, de ter tido vitórias e milagres extraordinários, Elias se vê num esgotamento absurdo. O quadro que ele vive é exatamente isso, de falta de energia. Ele precisa de descanso, ele se sente só, ele não consegue ver esperança em relação à realidade dele. E, por último, um quadro de desespero, é o quarto D, depressão, desesperança, desamparo e desespero. A pessoa entra num quadro de angústia. Sabe, aí ela sai do movimento simples de estar ali sofrendo, que já é muito duro, de se sentir sem esperança no futuro, de se sentir só. E aí ela começa a rodopiar, e aí é nesse momento que, na maioria das vezes, as pessoas têm a impulsividade de cometer essa tragédia. Por quê? Porque elas acreditam, imbuídas naquele quadro totalmente negativo, que as coisas não vão melhorar, elas não vão passar. Mas nessa noite eu vim aqui para te dizer, eu espero que você não se encontre em nenhum desses Ds, nem na depressão, nem na desesperança, nem no desamparo, nem no desespero. Mas qualquer que seja o seu quadro, eu quero te dizer nessa noite, Ele diz que Ele é quem sabe os planos que Ele tem a seu respeito, para te dar esperança e um futuro. Então, não importa se hoje, quando eu falo daqui, você ouve aí na sua casa, dentro de você parece que existe um céu cinza dentro de você, um túnel sem saída, escuro, que você não consegue ver. Eu quero que, através do Espírito, essa palavra entre no seu coração, ela cave um espaço no seu cérebro e ela encontre morada, porque Ele é quem sabe que pensamentos tem a seu respeito, e Ele diz que são de paz, para te dar futuro e esperança. Esperança e futuro. Existe sim uma luz nesse túnel esperando você. Nessa noite eu quero te dizer, você aguenta um pouco mais, espera. Espera, porque existe, logo, logo você vai enxergar. Mas, Flávia, o que eu posso fazer? Você não sabe. Eu vou dizer para você, eu sei. Eu sei não só porque eu estudei, eu sei não só porque eu ouvi pessoas ao longo da minha vida inteira, e são já quase 30 anos ouvindo pessoas, né? Desde a minha adolescência, mas eu sei porque eu vivi. Eu sei porque eu passei por vales. Eu passei por momentos difíceis na minha vida, em que eu me senti exatamente assim como você se sente. Alguns dias melhor, outros dias pior. Outros períodos que pareciam que nunca ia acabar aquele vale. Eu olhava ao meu redor e via tudo maravilhoso, mas dentro de mim, seco, cinza. E eu quero te dizer nessa noite, Ele diz para você que há esperança, mas a gente precisa tomar uma atitude. Qual é, Flávia, a atitude que a gente precisa tomar? É se voltar para Ele. É se voltar para Ele e é dar passos na direção de que a gente viva um tempo novo. E nessa noite eu quero te trazer aqui um passo a passo, olhando para a palavra, olhando para a Bíblia e trazer para você algo que pode sim ser aplicado, e aplicado vai sim tirar você dessa situação. A primeira coisa que eu quero dizer para você é exatamente nessa ordem: desenvolva resiliência. Flávia, mas o que é isso que você está falando? Resiliência é a capacidade que uma pessoa tem de passar por momentos difíceis sem ser destruído por ela, por esses momentos. É passar por momentos que às vezes parecem que não vão ter fim. É você achar que você não tem condição nenhuma, mas mesmo sem sentir, você continuar a caminhada, confiando que vai ter sim uma luz ali na frente, que você vai ter uma mão estendida logo ali diante de você.
é olhar para o lado e ver que pessoas que passaram por momentos difíceis nas suas vidas venceram, que você pode vencer também. Flávia, como eu desenvolvo resiliência? Diz para mim, me dá. Eu quero nessa noite te dizer a primeira coisa que eu preciso plantar no seu coração. Filipenses 4:13 afirma que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Todas as coisas, não são só algumas, não são só os momentos mais ou menos, não são só os momentos bons, mas você pode passar qualquer momento. Então, nessa hora, eu quero que você olhe para dentro de você e você diga para isso que você está vivendo, que você pode tudo. Poder passar não é passar sorrindo. Às vezes as pessoas acham que ser resiliente é não sofrer. Ah, fulano é resiliente, porque ó, ele nem sofre, perdeu o pai e está aí sorrindo. Não. Resiliência é passar por, não significa que você não vai sofrer. Tem dia que você acha que você não vai dar conta, mas aí você olha para o lado e vê que outros já venceram e você continua. Como a pastora acabou de orar, você continua andando, você continua caminhando. Então desenvolva o meu chamado para você. Como disse Josué em Josué 1:9, ser forte e corajoso, mesmo que você não sinta. Coragem não é ausência de medo. É caminhar mesmo em meio ao medo para chegar no destino que você precisa chegar. E Flávia, não tem outro jeito? Não tem outro jeito. Eu só vou me tornar mais forte em qualquer área da minha vida à medida que eu passar por aquilo. Eu só vou ser capaz de correr 5 quilômetros se primeiro eu correr 1 quilômetro. Então a resiliência é a hora que você olha para a sua luta e olha com o olhar de dizer, luta, a partir de hoje você é minha escola e não meu fim. Você é meu aprendizado e não o final da minha história. Resiliência é trocar o plano de visão para as partes difíceis da nossa história, mesmo quando dói. É nessa hora que você precisa fazer isso. Então, a primeira coisa que eu quero te convidar, na sua casa, você que está ouvindo agora essa palavra, desenvolva resiliência. Pegue isso que você está vivendo e comece a mudar a visão que você tem. Flávia, eu não consigo nem me mexer. Então, só lembre do que a palavra diz, que você pode passar por isso e qualquer coisa. Nada, nem a morte te separa dele. Então, nada é nada. Ele está com você em qualquer lugar, mesmo que seja no vale da sombra da morte, ele está com você. Então, continue, você vai sair do outro lado mais forte, eu posso te garantir isso, eu posso afirmar isso para você. Segunda coisa importantíssima, Flávia, que eu preciso fazer nessa busca, nessa entrega, que para viver a promessa que foi declarada ali pelo profeta Jeremias. Segundo, busque soluções compartilhadas para esse momento que você está vivendo. Primeiro, desenvolva resiliência. Segundo, busque conselho, busque pessoas, busque ajuda. Sabe, não espere as coisas melhorarem, você ter força, é agora. Pega o telefone aí e passa uma mensagem para alguém de confiança, para alguém que pode te ajudar. Escreve sua necessidade de pedido de ajuda aí enquanto você está participando da reunião, no chat da igreja, mas não fique calado. Quantas pessoas, elas atrasam, elas ampliam o tempo de deserto, o tempo ali de exílio da vida delas, porque elas demoram muito a pedir ajuda. Irmãos, Deus é testemunho do que eu vou lhe falar. Há 21 anos eu vou fazer 20 anos ano que vem que eu sou psicóloga. Não tem uma semana que eu não recebo uma ligação, embora já há mais de 5 anos eu não faça clínica de consultório. Mas alguém que pede ajuda de alguém, a gente vai passando, e através do grupo daqui da igreja, de tantos profissionais que colaboram, que atendem, que fazem seu trabalho, e outros profissionais, a gente vai encaminhando para ajuda. E eu quero dizer uma coisa para você. É claro que eu falho muito, mas se eu falar para você que é raro uma pessoa me pedir ajuda. Hoje mesmo recebi uma ligação de uma pessoa de Minas que eu não sei nem quem é. Mas já mandei ela para um profissional atender. Por quê? Porque quem busca ajuda tem. Então busque, peça. Sabe, às vezes você tem pessoas na sua casa, do seu lado, que podem te ajudar. Como que as pessoas vão ajudar se elas não souberem que você precisa, que você está vivendo dentro de você, essa situação de terremoto, essa situação de tsunami interno, que você nem entende, mas que tem solução.
Então, a segunda coisa que eu quero te dizer, se você não tem força para nada, pelo menos faz uma ligação. Escreve, pede ajuda. Sabe, existe um telefone chamado 188, que é o Centro de Valorização à Vida, que tem 24 horas alguém disponível para atender pessoas que estão passando por momentos de desafio emocional. Você tem a comunidade aqui, a nossa comunidade, você tem tantos lugares que você pode pedir ajuda. E às vezes você está querendo resolver problemas sem buscar solução compartilhada, sem buscar conselho, quando a Bíblia é clara. Provérbios 15, 22 fala, Provérbios 11, 14 fala, 20, 18 fala. A bênção, a prosperidade na multidão dos conselhos. A gente cria uma rede para poder ajudar. Às vezes você vai chegar para alguém com sua situação e essa pessoa vai poder trazer uma solução para você porque ela já passou por isso, ou vai poder te levar para alguém que entende para ajudar. Então, a segunda coisa, nessa busca de viver a esperança e o futuro, eu preciso buscar uma solução compartilhada, buscar conselho, pedir ajuda, pedir socorro, correr atrás de alguém que possa estender a mão. Amém? A terceira coisa muito importante, um texto que eu amo, Filipenses 4:8, treine bons pensamentos. A Bíblia fala em Filipenses 4:8 que tudo aquilo que for verdadeiro é aquilo que eu devo pensar. Tudo aquilo que for puro, se houver uma boa fama, louvor, isso é que deve habitar no meu pensamento. E por que a gente aceita pensamentos mentirosos? Sabe, nesse quadro depressivo que eu relatei aqui para você, que eu traduzi que acontece, as pessoas, na maioria das vezes, porque é da doença, elas pensam só o pior delas. Só o pior do momento. E eu não estou dizendo isso para você sentir culpa. Mas eu estou dizendo isso para te alertar que isso não é normal. Não é o plano que Deus tem para a sua vida. Não é saudável isso que você está vivendo. Então você precisa de ajuda. Então você precisa caminhar na direção de buscar socorro. E também de aprender a treinar bons pensamentos. E isso eu posso te dizer de experiência vivida. Em momentos em que eu vivi quadros assim, onde a minha mente parecia que eu só conseguia enxergar o que era ruim. E o que eu fui aprendendo a fazer? Sabe o que eu fazia às vezes? Às vezes, vocês vão até rir, eu entrava no YouTube e pegava uma ministração minha, encorajando as pessoas. E ficava repetindo para mim aquilo que eu tinha falado há anos atrás. Por quê? Porque eu precisava me lembrar que aqueles pensamentos que eu estava tendo não eram a verdade sobre a Flávia. Não eram o que Deus tinha para Flávia, não representavam a verdadeira Flávia. Eles eram mentiras sobre a Flávia. E nessa noite eu quero falar isso para você. Sabe, busque na sua memória as coisas que te fizeram florescer. As coisas da sua história que revelam quem você é. O que a palavra de Deus afirma sobre você. E treine isso. O que é treinar? É colocar escrito na sua Bíblia, no seu armário, em cada pedaço da sua casa, quem você é. Né? Tem uma música linda da Gabriela Rocha que ela fala, diz, né? Esqueci a música. Alguém lembra aí para ajudar aqui? Alguém lembra a música da Gabriela? Diz, lembra aí para mim, Hudson, para eu poder cantar daqui a pouquinho. Terceira coisa, treine bons pensamentos. E quarta coisa, programe o seu futuro. Faça planos. Provérbios 12:5, Provérbios 19:21, Provérbios 16:3 falam que o homem precisa fazer planos, porque Deus vai dar a resposta certa, mas planejar é um ato de gerar esperança, é um ato de projetar o futuro, é um ato que vai levar a gente a ter cheiro de vida de novo.